Muito bem, pessoal. Vamos para a quinta aula aqui do curso de Planejamento e Controle de Produção e hoje vamos falar um pouquinho sobre a jornada do PCP, do panorama estratégico ao chão de fábrica. Um guia visual para entender como o planejamento e controle de produção transforma estratégia em realidade. O ponto de partida, o ecossistema da cadeia de suprimentos. Toda operação industrial faz parte de um sistema maior e é interconectado a uma cadeia de suprimentos, conhecida como supply chain. Ela engloba todo um fluxo de materiais, informações e finanças, desde o fornecedor da matéria-prima até o consumidor final. Entender esse ecossistema é o primeiro passo para planejar a produção de forma eficaz. Então, nós temos aqui os fornecedores de matéria-prima, a planta da fábrica, o centro de distribuição, o varejista e o consumidor final. E aí, as alimentações e o fluxo de informação e finanças de cada atividade dessa. Onde o PCP se encaixa? O sistema nervoso da operação. O PCP ele vai se encaixar dentro da planta da manufatura, onde ele vai se conectar com compras, com vendas, com o chão de fábrica e com o armazém, e também com a manutenção, certo? Se o supply chain é o corpo, o planejamento e o controle da produção é o sistema nervoso. Ele é o processo responsável por traduzir a demanda do mercado e os objetivos estratégicos da empresa em ordens de produção tangíveis e coordenadas. O PCP garante que os recursos certos, materiais, mão de obra, equipamentos, estejam disponíveis no lugar certo e na hora certa. O mapa do PCP, uma jornada de 3 níveis. O PCP não é um processo monolítico. Ele opera em 3 níveis de decisão interligados, cada um com um horizonte de tempo e um nível de detalhe diferente. Essa estrutura garante que as decisões do dia a dia estejam sempre alinhadas com a estratégia de longo prazo. O nível operacional, o curto prazo, dias, semanas, pergunta-chave: quem faz o que e quando? São as aberturas de ordem de produção. O nível tático, médio prazo, meses, pergunta-chave: como vamos atender a demanda com nossos recursos? Aqui, o famoso forecast. E o nível estratégico, longo prazo, anos, pergunta-chave: o que vamos e onde vamos produzir? Aqui já se trata de decisões de diretoria. Você vai comprar máquinas novas, vai montar uma linha de produção nova e assim por diante. Tá? Nível 1, a visão do horizonte, planejamento estratégico. O nível estratégico, definimos as bases da operação para os próximos anos. As decisões aqui são de alto investimento e definem as capacidades e limitações da empresa. Horizonte, anos, decisões típicas, localização de fábricas, aquisição de tecnologias de grande porte, definição da capacidade produtiva, entre outros. Os principais conceitos-chave para essa decisão são princípios de organização dos sistemas de produção. Pode ser o MTS, que é o Make to Stock, fazer para o estoque, produção para o estoque, o MTO, que é o Make to Order, produção sob encomenda, e o A2O, que é SM to Order, montagem sobre encomenda. Traduzindo a estratégia em planos, planejamento tático. O nível tático é o coração do PCP. É aqui que desdobramos a estratégia em planos concretos para os próximos meses. O objetivo é balancear o que o mercado quer, a sua demanda, com o que a empresa consegue produzir, a sua capacidade, de forma a otimizar recursos e atender aos objetivos financeiros. Então, aqui nós temos a gestão da demanda, gestão da capacidade, o S&OP trabalhando junto com o planejamento agregado e o plano mestre de produção sendo gerado. Pilar tático, decifrando o futuro com a gestão da demanda. A gestão da demanda é o processo de prever e influenciar a demanda por produtos. Não se trata apenas de adivinhar, mas de usar dados históricos, inteligência de mercado e colaboração com vendas e marketing para construir a projeção mais realista possível.
os inputs para o plano, previsões estatísticas, séries temporais, pedidos firmes de clientes, inteligência de mercado, tendências, ações de concorrentes, planos de promoção, promoções e marketing, entre outros. Aqui a gente vai delimitando a forma com que a gente vai trabalhar. Pilar tático, conhecendo os limites com a gestão da capacidade. A gestão da capacidade responde à pergunta: quanto conseguimos produzir? Ela analisa os recursos disponíveis, máquinas, mão de obra, tempo, para determinar a capacidade produtiva. Um plano que ignora as restrições de capacidade está destinado ao fracasso. Restrições do plano: capacidade instalada, o máximo teórico que um recurso pode produzir. Capacidade disponível, a capacidade real, considerando paradas, manutenções e eficiência. E o seu gargalo, o recurso que limita a capacidade de todo o sistema. O processo de alinhamento, SNOP. Planejamento de vendas e operação. A SNOP é um processo gerencial colaborativo que alinha todas as áreas da empresa: vendas, marketing, finanças, operações, em torno de um único plano de negócios. Mensalmente, ele equilibra a demanda e capacidade para atingir os objetivos estratégicos. A principal atividade do plano de negócios unificado é, primeiramente, a coleta de dados, depois o planejamento da demanda, depois o planejamento da oferta, a reunião de pré-SNOP e realmente a reunião executiva da SNOP, onde vai definir todas as necessidades e o que precisa ser feito para atender os pedidos. O resultado tático do plano agregado ao plano mestre. O plano aprovado no SNOP é o planejamento agregado da produção, que define volumes de produção por família de produtos. Para a execução, esse plano é desdobrado no plano mestre de produção, que especifica quais produtos finais, os SKUs, serão produzidos, em que quantidade e quando. Nível 3. Onde a ação acontece, planejamento operacional. No nível operacional, o foco muda de o que para o e quanto, para como, quem e quando. O horizonte de tempo é de dias ou semanas. O objetivo é executar o plano mestre da forma mais eficiente possível, gerenciando os recursos imprevistos do dia a dia. A programação da produção, o detalhamento das ordens de produção, o sequenciamento, definição da ordem de execução da tarefa e controle e monitoramento, o acompanhamento do que foi planejado versus o que foi realizado. A batida do coração da fábrica, programação e sequenciamento. A programação pega as ordens de MPS, né, no plano mestre de produção, e as detalha em ordens de produção específicas para cada centro de trabalho. O sequenciamento, então, define a ordem exata em que essas ordens serão processadas para otimizar o uso de recursos, minimizar tempos de setup e cumprir os prazos. Exemplo prático. O MPS diz produzir 500 unidades do produto A esta semana. Programação diz emitir ordem de produção número 123, para 500 unidades do produto A, com data de conclusão para sexta-feira. O sequenciamento diz: a OP número 123 será a terceira para ser processada na máquina 5 na terça-feira. E aqui o gráfico gigante que vai demonstrando e visualizando através, pode ser um sistema como um APS, ou propriamente somente um sistema como um Excel para ir acompanhando o ERP da empresa, para acompanhando o fluxo operacional e as entregas. Mantendo o rumo, a arte de controlar e monitorar. Planejar não é suficiente. O controle é o processo de comparar o desempenho real com o planejado, identificar desvios e tomar ações corretivas. Este é o feedback que alimenta todo o sistema de PCP, permitindo ajustes e aprendizado contínuo. Então, aqui roda o PDCA, onde a gente tem o plano de produção,
a execução do chão de fábrica, o monitoramento de indicadores, produção por hora, refugos, cumprimento de prazos e as ações corretivas para cada desvio. Então, o planejamento de produção é um documento vivo, que ele deve sempre ser reatualizado e reutilizado, de forma a atender a melhor forma possível. A jornada completa, o fluxo de valor do PCP. Cada etapa do PCP se baseia na anterior, em um fluxo contínuo que transforma decisões estratégicas em produtos entregues. A informação flui de um nível para outro, garantindo o alinhamento e eficiência em toda a operação. O contexto, cadeia de suprimentos, o nível estratégico, a definição do sistema produtivo, se vai ser MTS, MTO ou ATO, o nível tático, que vai ter a gestão da demanda, a gestão da capacidade, o processo da SNOP, o plano aprovado de produção, e o MPS, que é o plano mestre de produção, e o nível operacional, que são as ordens abertas, a programação e o seu sequenciamento, e a execução no chão de fábrica, e tudo isso sendo controlado e monitorado, dando feedback para o nível estratégico, o nível tático e a retroalimentação através do nível operacional. E para finalizar a aula de hoje, o PCP não é apenas um plano, é o motor da excelência operacional. Um sistema de PCP bem estruturado é mais do que uma ferramenta de organização, é uma vantagem competitiva. Ele permite que a empresa responda rapidamente às mudanças do mercado, utilize sempre recursos de forma inteligente e, acima de tudo, cumpra sua promessa ao cliente. Dominar o PCP é dominar a arte de transformar potencial em performance. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela quinta aula aí. Até a sexta aula.